Olá, meus queridos alunos, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a história do absolutismo dentro da Europa. Tá? Primeira coisa que é importante de ser trabalhado é a própria questão do que é o absolutismo. Assim, o absolutismo é um sistema político, que foi adotado pelas monarquias europeias, principalmente no século XVI e XVII, mas durante alguma parte também do século XVIII. E ele é configurado pelo quê? Pela centralização política, pelo ápice do poder dos reis dentro da Europa. É quando os reis europeus eles vão ter os estados em suas mãos, eles vão governar os estados de acordo com seus interesses, inclusive interesses muitas vezes particulares. Então, esse poder dos reis ele vai chegar no seu esplendor, justamente nessa época do absolutismo. Bem, é importante também, já de início, a gente falar sobre essa sociedade desses estados absolutos, que foi classificada como sociedade do antigo regime, assim como essa política absolutista, ela foi denominada de antigo regime pelos iluministas, justamente no caráter aí o termo antigo, tem um sentido pejorativo, negativo, porque dentro de uma visão iluminista o bom era o novo, a novidade, e então o que é antigo é necessariamente ruim, então essa ideia de antigo regime é uma crítica dos iluministas e dos pós-iluministas a essa política europeia desenvolvida dentro das monarquias do século XVI e XVII, e também a essa sociedade. Então, essa sociedade do antigo regime, ela também é bastante criticada pelos iluministas. Bem, por isso o termo antigo regime, essa ideia de um regime ruim, de um regime que, na verdade, ele traz coisas negativas para a política, para a sociedade europeia. Então, a sociedade desse antigo regime, ela é formada por três estados, três estamentos, que é basicamente o clero. O primeiro estado é composto pelo clero, o alto clero, obviamente, bispos, arcebispos, cardeais, o segundo estado, que é formado pela nobreza, e o terceiro estado, que é formado pela burguesia, pelos trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Bem, qual que é a função de cada um desses estamentos, cada um desses estados, na política e dentro da própria sociedade europeia desse absolutismo? O primeiro estado, o clero, ele tem uma função de criar teorias políticas, e nisso ele é muito eficiente, criar teorias políticas que justificassem esse poder absoluto dos reis. Então, a ideia é, principalmente através da teologia, principalmente através de ideias de caráter religioso, dogmáticas, eles vão desenvolver teorias que vão estar aí fazendo com que a população europeia aceite esse poder absoluto dos reis. Então, a ideia é fazer com que a população, de uma forma ordeira, ou seja, não violenta, reaja a esse poder do rei, que ela aceite de bom grado, pacificamente, esse poder irrestrito dos reis europeus durante o século XVI, XVII e parte do século XVIII. Tá? O clero, ele cria, ou assim, na verdade, ele já havia criado desde a Idade Média e é resgatado na época do absolutismo, essas teorias do direito divino dos reis. Então, por exemplo, o Bossuet, Jacques Bossuet, que era um dos braços direitos de Luís XIV na França, do século XVII. Ele vai falar o seguinte, que o rei é a imagem viva de Deus. Outra coisa, ele vai falar o seguinte, que o rei é o pai do povo.
E de acordo com os 10 mandamentos, né, o filho tem que honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é um preceito, é um dogma, digamos assim, do cristianismo. Se o rei ele é pai da população e as pessoas elas devem honrar os seus pais, então a população deve honrar o rei, né? Isso é uma necessidade do cristão. Então você, como cristão, você tem que respeitar a vontade do rei, tá? Essas ideias criadas pelo clero, então elas facilitavam, né, o controle da população, facilitavam manter o povo ordenado, assim, manter o povo obediente às vontades do rei. Então por isso que o clero continua, assim como na Idade Média, compondo o chamado primeiro estado, né? Uma função importante aí para a manutenção da ordem social dentro desses estados absolutistas. Outra coisa que o clero vai fazer também é auxiliar os reis na administração dos estados, né? Compondo cargos públicos extremamente importantes, né? O alto clero vai compor a alta burocracia, né? E aí como? Sendo muitas vezes ministros, secretários de Estado, né? Então um corpo burocrático vai ser composto pelo clero e esse corpo burocrático vai fazer com que o rei ele consiga administrar o Estado com mais eficiência, já que o clero era altamente estudado, erudito, homens letrados, né, e intelectualizados, e essa intelectualidade do clero ela será extremamente útil para que o rei consiga administrar o Estado, tá? Bem, o segundo estado, composto pela nobreza, essa nobreza durante a época desses estados absolutistas, ela vai viver junto às cortes do rei, né? A corte real ela vai ser formada pela nobreza, né? E essa nobreza também vai ter esse papel aí de administração, né? De ocupar a chamada alta burocracia, né? E tá servindo como funcionários do rei a toda hora, né? Atendendo seus desígnios para que o Estado ele funcionasse, né? Da forma como o rei queria, né? Então a ideia de colocar a nobreza como segundo estado, como funcionários, né, como uma alta burocracia, é justamente ela auxiliar o rei na administração desse estado, né? Lembrando que na Idade Média, por exemplo, né, a nobreza ela vivia dentro dos feudos majoritariamente, né, dentro daquela relação antiga de suzerania e vassalagem, né? O rei, como ele não tinha ainda dinheiro o suficiente para poder pagar grandes exércitos nacionais, não? Ele então vai precisar dos cavaleiros, né, dos senhores feudais, os vassalos dos senhores feudais, né? E ele vai utilizar desses cavaleiros justamente para compor os seus exércitos. Então, enquanto os senhores feudais emprestam aos reis os seus cavaleiros, os reis então em troca dão uma parte do reino, um feudo, né, para o senhor feudal administrar. Isso faz com que então, durante a Idade Média, a nobreza e rei eles vivessem separados, né, em locais separados. O rei normalmente na capital, né, o seu palácio real ali na capital de cada reino, e os senhores feudais separados, um em cada feudo, né, governando o território que foi passado a ele pelo rei. Na Idade Moderna, né, nos estados modernos absolutistas, isso muda, né? Por quê? Porque o rei ele vai tomar, né, as terras feudais para si, unificando o Estado Nacional, né, controlando todo o território do reino, né? E esses senhores feudais, antigos senhores feudais, eles vão deixar os seus feudos e vão então para a capital para viver junto à corte do rei, se transformando aí numa nobreza que vai servir ao rei, né, trabalhando em grandes cargos públicos, ganhando grandes salários, inclusive, para servir o rei, né, fazendo com que então esse estado funcione de acordo com os interesses do rei, né? Lembrando que a essa nobreza de sangue, né,
também é criada nessa época, chamada nobreza togada, nobreza de toga, que é justamente uma burguesia muito enriquecida, os burgueses mais ricos, que conseguem dinheiro suficiente para poder comprar título de nobreza e aí integrar esse segundo estado, e com isso também, aos poucos, integrando essa alta burocracia, né, compondo esses quadros aí de burocratas que serão embaixadores, serão secretários, ministros de Estado, pessoas que vão estar junto ao rei, assessorando o rei para que essa política dos estados modernos elas transcorressem de uma forma ideal, né? O terceiro estado é formado pela burguesia, né, pelos trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais, sendo que esses tinham uma função muito clara, que era trabalhar e pagar impostos para sustentar essa máquina estatal formada pelos estados modernos de caráter absolutista, né? Então os reis eles vão se utilizar desse terceiro estado justamente para gerar renda e sustentar essa máquina estatal que está sendo formada em torno do rei, para servir o rei, para fazer com que esse estado fosse gerido, né, da forma mais eficiente possível, né? Então a função da burguesia, dos trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais era trabalhar e pagar impostos ao rei, tá? Bem, vamos entender aí como que esse poder agora, né, chegou ao ponto de ser denominado absoluto dos reis, né? Assim, como que esse absolutismo ele pôde ser desenvolvido dentro da Europa. Primeira coisa que a gente tem que entender é aquele processo, né, descrito pelo Norbert Elias no livro dele, nos dois livros, né, o Processo Civilizador, volume 1 e volume 2, no qual ele narra a questão do monopólio dos impostos que vai gerar o monopólio da violência. O que acontece? Na Baixa Idade Média, no final da Idade Média, a formação dos burgos e também o crescimento das cidades, né, a reurbanização, né, da Europa, né, a volta da concentração das pessoas em grandes cidades e também, né, digamos assim, o êxodo rural, a saída dos camponeses, dos feudos rumando até os centros urbanos. Isso vai fortalecer o comércio. Esse fortalecimento do comércio vai gerar também um empoderamento do rei. Por quê? Aos poucos os reis vão se dando o direito exclusivo de tributar nas cidades, nos centros urbanos, né? Então essa tributação que ocorre dentro das cidades, né, essa tributação que é feita dentro da burguesia e dentro dos trabalhadores urbanos, ela vai para o rei, né? Então o rei ele tem um direito exclusivo, vai se dando direito exclusivo, né, de tributar a burguesia e os trabalhadores urbanos dentro das cidades. Isso vai fazer com que o rei então concentre muita riqueza, né, que o rei ele atinja, digamos assim, um enriquecimento, né, uma concentração de recursos financeiros muito grande, né? Enquanto o antigo senhor feudal ele vai ficar lá tributando, né, grãos dos seus servos camponeses por meio lá da corvéia, da talha, das banalidades, né? Então isso vai fazer com que exista um desnivelamento, né, entre o poder do rei e o do senhor feudal, né? Então o que acontece? O rei ele vai se monetarizar, ele vai se transformar num monarca de grande poder financeiro, tributando a burguesia e os trabalhadores urbanos dentro das cidades, e os senhores feudais, inclusive com o êxodo rural, vão continuar tributando por meio de grãos e cada vez menos, já que cada vez mais as pessoas saem do campo e vão para a cidade. Então você tem um empobrecimento do senhor feudal e um enriquecimento dos reis. Esse enriquecimento dos reis vai fazer com que esses reis, então, eles tenham condição financeira de contratar mercenários e criar os grandes exércitos nacionais, né? Então, a partir daí a gente vê exércitos nacionais cada vez maiores, controlados única e exclusivamente pelos reis, né? Exércitos de 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil
pessoas, 80 mil pessoas, né, 80 mil soldados que vão servir única e exclusivamente aos reis e receberão salários dos reis para, né, integrar os seus exércitos. Isso vai gerar, né, para os reis o chamado monopólio da violência, ou seja, com um grande exército nacional em suas mãos, né, coordenando, né, dirigindo, liderando um grande exército nacional, os reis, então, eles não vão mais precisar daqueles cavaleiros feudais, e eles não vão precisar mais de contar com aquela antiga relação de suzerania e vassalagem da Idade Média. Então, eles vão tomar os feudos dos senhores feudais e vão integrar esses senhores feudais à sua burocracia, né? E aí a formação dos Estados Nacionais, a unificação dos Estados Nacionais, ou seja, os reis eles vão centralizar o poder político na mão deles, né? Bem, esse monopólio dos impostos pelos reis, que vai gerar um monopólio da violência, né, vai fazer então com que se crie, inclusive, essa burocracia advinda da nobreza. A nobreza não tem mais uma função nos feudos, agora ela tem uma função junto à corte, quer servir o rei, né, sendo aí uma alta burocracia, compondo aí os altos cargos públicos e recebendo grandes salários, por isso salários grandes o suficiente para manter, inclusive, né, digamos assim, o luxo, né, da nobreza, né? Bem, esse rei ele vai se dar o direito de distribuir esses cargos públicos, né? Formação dessa burocracia, dessa máquina estatal, né? Essa máquina estatal que será tão necessária para que esses estados eles fossem geridos com eficiência, né? Então, a distribuição de cargos de ministros, de secretários, de embaixadores, outros cargos menores de fiscais assim da tributação, né? Tudo isso vai ser muito importante para que o rei ele domine com muita eficiência tudo que acontece dentro do reino, né? Então a gente vai ter aí como se fosse uma hidra, né? Que a cabeça é o rei, né? E os tentáculos é a burocracia, que vão conseguir, digamos assim, chegar em todos os cantos, os 4 cantos do reino, né? E vão conseguir fazer com que as vontades do rei sejam respeitadas dentro desse território real, né? Dentro desses reinos. Então o rei, com sua burocracia, ele vai conseguir, né, digamos assim, ter um domínio não só da nobreza, porque ele que distribui os cargos públicos dentro da nobreza, então a nobreza ela precisa do rei para se manter com muito luxo, muito conforto, né, muita ostentação, ela precisa desses grandes salários, ela precisa de viver junto à corte, né? Então quem vai distribuir esses cargos serão os reis, então esse poder, né, do rei sobre a nobreza vai crescer, né? Porque aqueles que vão servir o rei com eficiência, eles conquistarão os melhores cargos, né? E aqueles que não atenderem às demandas reais, eles vão acabar, digamos assim, sendo preteridos na distribuição desses cargos públicos. Isso vai fazer com que o rei, então, ele domine, ele tenha poder sobre a nobreza, porque ele é que distribui os cargos para a nobreza dentro dessa alta burocracia aí. Bem, outra coisa importante nesse processo, né, que vai culminar com o poder absoluto dos reis é a unificação dos mercados nacionais e o próprio mercantilismo. A unificação dos mercados nacionais ela vai romper com aquelas barreiras alfandegárias entre os feudos típicas da Idade Média e vai integrar o mercado nacional, né? Então, de um canto a outro, os burgueses eles vão poder circular dentro do reino, né, distribuindo as suas mercadorias, né, desenvolvendo cada vez mais o trânsito de mercadorias dentro do reino. Isso faz com que o volume do comércio cresça, né? Então os lucros com o comércio crescem e, obviamente, como o rei ele tributa o comércio, o volume de tributos do rei também irá crescer. Lembrando que esse crescimento dos tributos reais é importante justamente para o rei pagar
a sua burocracia, né? Para o rei, digamos assim, criar cada vez mais cargos públicos e colocar pessoas trabalhando para ele, para que esse Estado nacional ele fosse, digamos assim, eficiente, né, para atender, né, todas as necessidades do rei. Outra coisa, o mercantilismo, né, que é um tipo de capitalismo aí que é desenvolvido nos séculos XVI e XVII e boa parte do século XVIII, ele também vai ser importante para aumentar a captação de impostos dos reis, né? Então, por exemplo, vamos pensar aí dentro da França, né, a produção de artigos de luxo, né, que foi uma ideia desenvolvida aí pelo Colbert, ministro do Luís XIV, por exemplo, fabricação de perucas, a alta costura, perfumes, né? Então a venda desses produtos era extremamente importante na França para o comércio e para através desse comércio gerar tributos e muitos tributos para o rei manter essa burocracia, essa máquina estatal que trabalha para atender os interesses reais, tá? Bem, obviamente nesses estados nacionais os reis eles têm um monopólio, né, da criação de impostos, ou seja, só os reis podem criar impostos dentro dos reinos, né? E esses impostos eles vão sempre, como eu digo, favorecer o desenvolvimento desse estado, né? Quanto mais impostos, mais forte é o estado absolutista, né? Lembrando que esses impostos eles são basicamente oriundos aí da exploração do trabalho da burguesia, dos trabalhadores urbanos, dos trabalhadores rurais. Então esse terceiro estado ele trabalha para pagar impostos para o rei construir monumentos em sua glória, né, para o rei contratar cada vez mais burocratas que irão servi-lo, né? É importante, então, que essa burguesia trabalhe, que esses trabalhadores urbanos também mantenham as suas atividades laborais, né, constantes, para que o rei ele cada vez mais possa tributar, né, esse terceiro estado. Outra coisa importante, né, é a gente falar aí do monopólio da criação de leis pelo rei, né? Então o rei ele vai ser o único a poder criar leis dentro do estado, né? Então as leis que vão, né, gerir, né, o território, que vão ser implementadas dentro do território, elas terão então a intenção de toda hora, digamos assim, agradar o rei. Então as leis elas existem para né, o interesse do rei ser correspondido, né? Então, a partir da hora que o rei ele vai obrigar todo o território a atender e cumprir as leis estabelecidas por ele, obviamente que isso também vai corroborar para o crescimento do poder real. Outra coisa, a distribuição de cargos dentro da justiça também será de responsabilidade do rei, exclusiva do rei. Então a distribuição dos cargos de juiz, né, serão atribuições reais, né? Então o rei ele vai poder escolher a dedo quem serão os juízes que vão julgar, né, perante as leis que ele mesmo cria dentro do seu reino. Isso vai fazer com que o rei então ele tenha um controle, né, das decisões judiciais, porque é óbvio que esses juízes escolhidos pelos reis eles vão estar toda hora tentando atender às vontades do rei, né? Respeitando as demandas desenvolvidas pelos reis, né? Então a ideia, né, do rei distribuir os cargos, e lembrando que nessa época a grande maioria dos juízes eles vão se concentrar, vão viver, né, na capital, próximo aos reis ali. Então a ideia é justamente essa, assim, que o rei ele tivesse um controle dessas decisões judiciais, justamente porque ele é que estabelece quem será juiz e quem não será juiz, né? Então, assim, a distribuição desse cargo de juiz faz com que essas pessoas, né, elas se sintam, então, digamos assim, influenciadas e elas têm que, digamos assim, respeitar as vontades do rei, né? Então, as decisões judiciais elas vão sempre de encontro a essas vontades reais, né? Como eu disse para vocês, né, óbvio, essas teorias políticas elas também são muito importantes, né, principalmente aquelas teorias ali de caráter
teológico, né, que vão toda hora, digamos assim, justificar o poder dos reis. Então, por exemplo, o próprio Bossuet, ele vai resgatar a ideia lá dos reis taumaturgos, né, que é a ideia de que o rei tem o poder de curar, né, que é então, por exemplo, Henrique VIII fazia isso, Luís XIV fazia isso, né, tinha encontros quinzenais ou mensais com a sua população, no qual eles encostavam a sua mão, os reis encostavam a sua mão nos enfermos e curavam eles de doenças de pele, enfim, de outras enfermidades. Nessa ideia de que, tinha até uma frase que é mais ou menos assim: o rei toca, Deus cura, né? Essa ideia de que, então, o poder divino, ele, digamos assim, ele vem à terra através dos reis, né? Então, os reis, eles são pessoas que têm essa possibilidade aí de cura dos enfermos através desse dom divino que Deus dá a eles, né? Bem, por exemplo, em épocas especiais, isso é muito importante, por exemplo, Páscoa, Natal mesmo, sermões dentro das igrejas, eles estavam sempre aí justificando e atestando e afirmando essa ascendência divina dos reis, né? Então, assim, por exemplo, padres, né, e outros clérigos, né, nos cultos, assim, nas missas, né, eles reafirmavam que a população deveria obedecer os reis, né? Aquela ideia mesmo de que o rei, ele é pai do povo, né? Então, o rei é o grande pai, né? E dentro dos 10 mandamentos você tem aquele que fala, né, honrar pai e mãe, né? Então, se o rei é o pai de todos, né, e você deve honrar pai e mãe, então os súditos, né, eles devem honrar o rei a toda hora. E isso é ser um bom cristão, né? Ser um bom cristão é você obedecer o rei, né? Então, essa ideia de que o clero, ele estava toda hora aí reafirmando, né, toda hora, digamos assim, consolidando, né, as teorias que iam justificar o porquê que os súditos iam obedecer aos seus reis. Então, isso ajudava demais nesse poder absoluto dos reis, né? Essa ideia de que, né, os padres, os clérigos nas missas, né, estavam toda hora aí, né, confirmando que o rei, ele tinha uma descendência divina, né? Ele tinha uma ascendência divina, ele tinha, né, o poder dele emanava de Deus, que era Deus, né, que assim na sua máxima sabedoria, né, que escolheu aí os reis para governar, justamente porque esses reis têm virtudes, dádivas especiais que não existem nos outros, né? Então o rei, ele é uma pessoa especial. Por ser uma pessoa especial é porque Deus escolheu ele para governar o reino, então, né? Ele tem uma sabedoria acima do normal, ele tem, né, predicados especiais que fazem com que esse rei, então, ele tenha a possibilidade de governar e não outra pessoa, né? Bem, outra coisa imprescindível, né, para a afirmação desse poder real aí é a questão da propaganda, né? E como que a propaganda ela foi crucial, né, para a obediência dos súditos ao rei, para que a imagem do rei fosse construída de forma que ele se tornasse, perante ao povo, uma pessoa sagrada, né? Um indivíduo sagrado, especial, que merecesse o tempo inteiro ser respeitado, ser honrado, né? ser cultuado, inclusive, né? Vamos falar aí, assim, por exemplo, do Luís XIV, que é o ápice, né, dessa propaganda política, ideológica feita na Idade Moderna, que vai justificar esse poder absoluto, né, do Luís XIV. Né? Assim, lembrando que desde sempre o Luís XIV foi visto como o Rei Sol, né? Assim, então, a imagem do Sol, o símbolo do Sol foi utilizado para representar aí o Luís XIV, a imagem do Luís XIV. E por que o Sol?
Porque o Sol é o astro que brilha mais forte, né? O Sol é o astro que traz a luz para nós aqui na Terra, né? Nós seres humanos somos, né, iluminados pelo Sol, então, né, então os súditos seriam iluminados por Luís XIV. Outra coisa, o Sol está acima de todos nós, né? Ele está acima de todos nós, iluminando todos nós. Então, quem está acima de todos? Luís XIV. Né? Então, essa ideia do Sol, né, o símbolo, utilizar o Sol como símbolo para representar Luís XIV era uma forma de falar que Luís XIV iluminava, que Luís XIV era o astro-rei, que Luís XIV é o que está acima de todos. Né? Então, essa imagem foi muito difundida para reafirmar o poder dele. Outra coisa, essa questão da propaganda ela foi muito feita realmente através das representações. Lembrando que é uma representação. Uma representação ela é a presença de algo que está ausente. Então, por que a presença de algo que está ausente? Porque o Luís XIV, obviamente, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, utilizava essas representações para que as pessoas lembrassem dele onde que essas representações estivessem. Né? Então, por exemplo, vou falar para vocês, a própria burocracia tinha essa função. Né? Então, por exemplo, as pessoas que trabalhavam no Estado, elas representavam a palavra do rei. Né? Então, até por isso ele falava, l'état c'est moi, né? O Estado sou eu, porque realmente o Estado era ele, o Estado representava ele. Né? Mais do que ele representava o Estado representava ele. Então, todo burocrata que se alguma hora chegasse no centro de uma cidade para ler um decreto de Luís XIV, ele estava ali, ele estava representando o rei, ele estava representando a vontade do rei. E você desrespeitar um burocrata é você desrespeitar o próprio rei, já que o burocrata representava o rei, né? O burocrata ali, ele estava justamente porque o rei não poderia estar ali. Então, quem estava representando o rei ali era o burocrata. Então, toda a burocracia estatal, ela funcionava como uma representação do rei, de forma que, como eu disse, você desrespeitar um burocrata, né? Seja um soldado, seja um secretário, seja um próprio cobrador de impostos, era você desrespeitar o rei. Então, por isso que você tinha sempre que respeitar os burocratas, respeitar a burocracia, respeitar as decisões que esses burocratas davam, né? Digamos assim, as leis que eram lidas por esses burocratas tinham que ser atendidas porque eles eram, digamos assim, a própria encarnação ali naquela hora do rei, tá? Outra coisa, dentro dessa ideia de representação, é muito importante o uso das artes e da literatura. Então, por exemplo, os panegíricos, né, que eram poemas de homenagem aos reis, né? Eles tinham um concurso na França, no século XVII, para eleger quem que escrevia um panegírico mais bonito, né, que honrasse mais o rei. Então existia uma disputa dentro da França para que, assim, para ver quem que conseguia, digamos assim,